E aí, o nosso papo de hoje é para a gente mergulhar fundo em um relatório gerencial de fundo imobiliário. A gente vai pegar como exemplo o do VCJR11, que pode parecer um bicho de 7 cabeças, e vamos transformar ele em informação clara, útil, enfim, em algo que faz sentido para quem investe. Olha, se isso já aconteceu, fique tranquilo, porque é super normal. Esses documentos vêm cheios de gráficos, tabelas, termos técnicos. É fácil se sentir meio perdido no meio de tanta informação, né? Mas a boa notícia é que a gente vai desvendar esse mapa juntos. Usando o relatório de outubro do VCGR11 como nosso guia, vamos direto ao ponto, focando no que realmente importa para quem é cotista. Então, bora começar essa análise. Beleza, então vamos lá. Para a gente entender como um fundo se saiu, primeiro a gente precisa olhar o campo de jogo, né? O relatório começa justamente pintando esse cenário maior, o ambiente econômico de outubro. E logo de cara a gente bate o olho na taxa Selic, lá em cima. Uma Selic de 15% ao ano quer dizer que a renda fixa, que é o investimento mais seguro, está pagando super bem. Isso acaba criando uma concorrência forte pelo dinheiro, sabe? O que torna o ambiente um pouco mais difícil para os fundos imobiliários. E não para por aí. Além da Selic, os juros reais de longo prazo, ou seja, o ganho acima da inflação, estavam passando de 7% ao ano. Isso bota ainda mais pressão no preço das cotas dos fundos no mercado. Mas olha que interessante, mesmo com todo esse cenário mais complicado que a gente acabou de ver, o mercado de FIIs, que é medido pelo IFIX, mostrou uma força impressionante. No acumulado do ano, a alta foi de 15,3%, ou seja, bateu o CDI, que é o grande concorrente da renda fixa. Ok, então o cenário geral está entendido. A pergunta agora é: e o nosso fundo, o VCJR11? Como é que ele se virou no meio disso tudo? Vamos dar uma olhada nos números dele. Olhando para o mês de outubro, a gente vê que a cota deu uma recuadinha de 1,1%, enquanto o índice geral ficou ali, no 0 a 0. Mas quando a gente abre o zoom e olha o ano todo, a história é outra. O fundo está com uma alta de quase 15%, bem coladinho no IFIX. Agora, olha esse número aqui que é super importante e que o relatório destaca: o P sobre VP. O VCJR11 fechou o mês com 0,83. Tá, mas o que isso quer dizer na prática? Pensa assim: o P sobre VP compara o preço da cota na bolsa com o valor real do patrimônio do fundo. Um número como 0,83 significa que para cada R$ 1 de patrimônio que o fundo tem, o mercado estava pagando só 83 centavos. Um P sobre VP abaixo de 1 pode ser um sinal de que o fundo está com um bom desconto. Beleza, já vimos como ele se comportou por fora. Agora é hora de levantar o capô e ver o que tem no motor desse fundo. O que exatamente o VCJR11 tem dentro da carteira dele? O carro-chefe do fundo são os CRIs, os Certificados de Recebíveis Imobiliários. De um jeito bem simples, é como se o fundo emprestasse dinheiro para grandes projetos imobiliários e recebesse juros bem gordos por isso. É daí que vem a maior parte do rendimento. E esses juros são corrigidos por qual índice? A resposta está aqui. 91% da carteira está ligada ao IPCA, que é a nossa inflação oficial. E por que isso é importante? Porque na prática funciona quase como um seguro contra a inflação. Se os preços sobem, os rendimentos do fundo tendem a subir junto. E tem mais. A carteira não aposta tudo num setor só. Quase metade está no setor residencial, mas tem uma boa fatia em varejo, energia e outros. É aquela velha história de não colocar todos os ovos na mesma cesta, né? Isso ajuda a diminuir o risco. Se um setor não for bem, os outros podem segurar a onda. E aqui a gente tem a ficha completa da carteira. São 42 CRIs diferentes, o que é ótimo. A taxa de retorno média é bem legal, inflação mais 11,2% ao ano. E agora um dado super importante para medir o risco, o LTV médio de 56%. O LTV mostra a relação entre a dívida e a garantia. 56% quer dizer que as garantias valem quase o dobro da dívida. Isso dá uma baita segurança, né? Mas a gente sabe que todo investimento tem risco. E um bom relatório não esconde os problemas. Pelo contrário, ele joga limpo e mostra como a gestão está monitorando o que precisa de mais atenção. É aí que entra a tal da watchlist. A watchlist é exatamente isso. Uma lista de ativos que a gestão está de olho, bem de perto. É um sinal de transparência total, como se o gestor dissesse: olha, esses casos aqui estão no nosso radar e estamos cuidando deles. E olha que legal, o relatório já traz uma ótima notícia sobre essa lista. Um caso que estava sendo acompanhado de perto, o da Virgo, foi resolvido. E o melhor de tudo,
sem nenhuma perda para o fundo. Isso mostra que a gestão foi lá e resolveu o problema de forma eficiente. Agora, sobraram 2 casos na lista. O da Coteminas, que apesar de estar em recuperação judicial, está pagando o fundo em dia. E o da Serpasa, que está atrasado e, por isso, a gestão já partiu para a ação e começou a executar as garantias. Percebe como são 2 situações diferentes? E para cada uma atitude diferente da gestão? Agora sim, a gente chegou na parte que todo mundo quer saber: o dinheiro. Quanto que o fundo rendeu e quanto que de fato pingou na conta do cotista. Vamos entender a história por trás do dividendo desse mês. Foi assim: o fundo gerou, com as operações dele, 78 centavos por cota. Aí, para manter um pagamento mais estável, a gestão usou 22 centavos que estavam guardados na reserva de lucros de meses passados. E pronto! Somando o que o fundo gerou no mês com o que veio da reserva, a conta fecha em R$ 1 por cota. Essa clareza para mostrar de onde vem o dividendo é fundamental. E para fechar, a própria gestão deixa um recado que, na minha opinião, resume tudo. Eles reforçam o compromisso com a transparência e comunicação contínua. No fim das contas, é exatamente isso que se espera de uma boa gestão, não é mesmo? E a gente termina com uma pergunta para pensar. O que essa decisão de usar as reservas, junto com essa gestão de risco que a gente viu, nos diz sobre a estratégia do fundo daqui para frente? É esse tipo de pergunta que transforma a leitura de um relatório em conhecimento de verdade.